Olá pessoal, vamos começar mais um Ionine-cast. Eu sou André Coelho, estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio número 4. E no tema de hoje nós vamos falar sobre ser engenheiro ou apenas ser formado em engenharia, É polêmico isso. né? É polêmico. E tem mais um segundo tema, qual que é? Qual que é? Não estava combinado Vamos com falar também sobre um outro tema de extrema importância, sobre a pressão psicológica que alguns jovens, entre 17 e 18 anos, o nosso convidado vai explicar melhor, Uhum. passam nessa fase, nessa idade. É isso aí, Legal, legal. a segunda parte, o segundo tema. E quem que é o nosso convidado de hoje? Não adianta fazer muita, Muito muito suspense? suspense, porque tá na thumb já, né? Aham. Vamos lá. Ele nasceu em São Paulo. Vou dar uma lida aqui, hein, pessoal. Ele nasceu em São Paulo, tem 2 filhos, é casado com uma bela mulher. Na verdade, essa parte é ele que tá falando, né? Que ele é casado com uma bela mulher. Não sou eu. Formado em engenharia mecânica com ênfase em automobilística pela FEI. Atualmente é engenheiro de desenvolvimento de produto. Ele é também psicanalista e proprietário da clínica Psicuidar, Que legal. no Campo Belo, São Paulo. Leandro Sanches, seja muito bem-vindo. Olá, Coelho, olá, Gabi, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. bem. Tudo jóia. A parte do Bela Mulher que eu falei, a minha esposa, né? Porque ela está aqui do meu lado, tá sempre aqui me dando a maior força. E ela é belíssima, né? Que lindo. Eu só fiz questão ali de fazer o comentário, né? Porque Né? Já deixei isso escrito que é para ficar bem, para você dizer mesmo. massa, massa. Eu imaginei. Uhum. Ah, Leandro, quero agradecer, tá? O convite, você ter aceito o convite. Eu sei que a gente já fez aí algumas tentativas, né? Uhum. E finalmente a gente está conseguindo fazer. Então, obrigado pelo convite. Ah, a gente tem aí uma amizade antiga, né? Já. Quantos anos de amizade já? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que nós nos conhecemos em Quantos anos? 97 ou 98, alguma coisa assim, Foi. se eu não me engano. 90. Legal. Foi. 98. Isso, 98. 98. Meu Deus do céu. 98 já nos conhecemos há bastante tempo já. E eu que agradeço, né, o convite de vocês. A gente fez várias tentativas, né, de tentar fazer esse encontro e até que enfim conseguimos, né? Até que enfim conseguimos fazer esse encontro e espero que seja um bate-papo aí bem produtivo, importante para vocês, né? Para todos aqueles que estão aí nos ouvindo. Porque a gente já vem aí de uma certa na estrada aí por algum tempo como engenheiro e depois eu vou falar um pouco mais sobre a outra profissão que eu abracei, né, que é uma função. Mas eu sou formado, né, eu sou formado em engenharia, né, engenharia mecânica e a minha vida sempre foi dentro deste mundo da mecânica, Uhum. da, das exatas, né? E até o momento que, numa determinada trajetória da minha vida, eu me dei conta, me deparei com a psicologia. E na psicologia eu parti da psicologia para a psicanálise, né? E hoje a psicanálise para mim ela é fundamental na minha vida. E eu não consigo falar de engenharia sem falar de psicanálise. Eu Nossa. ia perguntar isso mesmo. Não, isso é bacana. Só complementando aqui, Leandro, ah, explica pra gente um pouquinho a questão de ser engenheiro ou apenas ser formado, ou seja, você ser engenheiro ou estar engenheiro? O que você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa?
Ah, essa frase isso é polêmica. um. Então, quando nós conversamos sobre esse assunto, né, e eu propus essa forma, né, de dizer, né, Aham, o ser engenheiro, estar engenheiro, porque eu percebi que ao longo da ao longo da minha profissão, ao longo da minha profissão de engenheiro, né, e depois, mais para frente, quando eu comecei a exercer a função de psicanalista, conversando com as pessoas, conversando principalmente com os jovens, nós vamos observando ali que existe uma certa angústia que envolve as pessoas, envolvem as pessoas que estão no começo de carreira, né? E eu ouço muito as pessoas dizerem assim: eu me formei, eu fiz ali meus 5, 6 anos de que foram exigidos ali na faculdade, aham. estudei bastante, e hoje eu sou uma farsa, né? Hoje eu não me sinto engenheiro, Uau. não me sinto, eu acho que eu estudei, mas não levo jeito, e como se a coisa fosse, como se você, ao se formar, né, ao passar pela graduação, como se você fosse algo de identificação que você se identifica com aquela profissão. Então, já que eu virei engenheiro, então eu sou engenheiro, né? Aí começa a vir o dia a dia, e a gente percebe que no dia a dia existe menos daquilo que você vê nos bancos da faculdade do que a gente imagina. E a gente vai perceber que a gente vai resolver problemas, mas são outros problemas, que a gente Aham, não precisa se debruçar sobre as equações, sobre o logaritmos, sobre as funções, né, sobre as integrais e derivadas. A gente vai olhar menos para isso e vamos tentar solucionar problemas, mas de uma outra ordem. Entendi. Aí eu ia falar do estar, né? aham, E aí a pessoa ela começa a perceber que ela começa a falar, não, eu não sou engenheiro, como se isso fosse algo de identificação, algo que te identifique a um certo grupo, né? E a gente vai vendo que as pessoas não se sentem dessa forma, e aí nas conversas que nós temos como psicanalista, nós vamos percebendo que existe uma certa angústia das pessoas de se identificar realmente, aham, de ter aquilo como uma identificação. A pessoa passa a não ser mais Leandro Sanches, mas passa a ser engenheiro, aham. né? E hoje você acredita, você consegue chegar num ponto do porquê que a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade de correlacionar a nossa profissão com o nosso eu mesmo? Sim, a gente vai percebendo que as pessoas têm não consegue, começa a ver a função, né? O que você faz? Uhum. Sou engenheiro, eu tenho essa função durante o dia, né? E eu passo a ter essa função também, Na né? vida. Eu passo a ser nomeado por essa função, né? Aham, Eu vi em muitos lugares, né? Eu acho que vocês já devem ter visto também, quando você vai falar com uma pessoa, a pessoa não é fulano de tal, a pessoa é doutor fulano de tal, Uhum. uhum, né? uhum, Ou a pessoa é o engenheiro fulano de tal, Uhum. ou a pessoa então assim, então você a função passa a fazer parte do nome. E isso é complicado, né? É muito sério isso, né? Porque quem eu sou? Eu sou. Porque aí o que acontece? Quando a pessoa é demitida da empresa, da indústria, uau. e ela. Aí o que acontece? Ela passa a não ser mais, Uhum. não é mais o Então, engenheiro tal, porque, e veja que é uma coisa de reconhecimento, né? A sociedade me reconhece como engenheiro, a sociedade me reconhece como psicólogo, a sociedade me reconhece como doutor. E aí, quando eu não tenho esse reconhecimento,
o que que eu sou? Eu Nossa. sou só o Leandro, né? É, Eu não sou mais o psicólogo, psicanalista, o engenheiro. E isso causa um certo sofrimento às pessoas, porque, porque quando você perde a sua identificação, você passa a não fazer parte. E, e de uma certa forma, num determinado momento da minha vida, eu tive essa questão, né? Quando você passa por um processo de, de desligamento, né, das suas funções, e aí você acorda no outro dia e fala, eu não sou mais, né? Eu não sou mais engenheiro, não sou mais. E o que eu sou? Não sou. Aí passou a busca é o que eu sou, né? Então, quando a gente, por isso que essa forma de colocar as coisas, eu estou engenheiro, eu sou engenheiro, né? Afinal de contas, né? Onde que eu me encontro aham. dentro desse mundo? É interessante você ter compartilhado uma experiência tua, porque quando a gente passa, né, por uma situação, é mais fácil você saber ajudar e poder conduzir alguém, né? Sim, sim. Você sabe que eu também já passei um pouco. Bom, já passei pouco, já passei várias vezes, né, por isso. Mas eu acho que eu. Vou falar um pouco de mim aqui. Eu acho que eu tô mais pro estar do que o ser. Porque nas Estar minhas. engenheiro. É, porque acho que nas minhas mudanças dessa questão de atividades, eu não passei por sofrimento, não tive sofrimento com isso. Mas eu acho que vai muito do Da perfil do identificação, André. de como se identifica. Pode ser, É pode porque ser. você tem uma identidade mais forte. Então, estar engenheiro para você é simples. Agora, no caso do que ele está compartilhando, eu acho que é mais ou menos isso, né, Leandro? A maioria das pessoas, né? Isso não é uma regra, mas a maioria das pessoas perde essa identidade. Talvez a minha identificação. Você acha que é isso, Leandro? Talvez a minha identificação não está enraizada nessa questão de um título ou de uma atividade que eu já tive, coisa do tipo, porque eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Mais de Ainda 20 anos. trabalho, né? Mas não da forma que eu trabalhava no Brasil, né? Aqui eu também trabalho com engenharia aqui, mas é diferente, né? Com a minha companhia, é diferente isso. O que que você... Sim, existem pessoas, e eu te conheço já há um certo tempo, né? E você tem uma capacidade muito grande de fazer, de mudar, né? Aham, De um lugar para o outro. Você não, não fica preso a um determinado contexto, né? aham, Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Porque você pode transitar entre funções, entre formas de estar no mundo, né? aham. Sem se apegar a elas, né? Então você e a gente fala esse negócio de estar, né? Porque é algo que a psicanálise ela trabalha muito, né? Uhum, Porque a psicanálise ela tenta dentro das suas possibilidades fazer com que o indivíduo, né, o indivíduo não, o sujeito, né, ele esteja no mundo. Então, e veja, e estar no mundo não é bem-estar e nem mal-estar, é estar, aham, né? Então, o bem-estar e o mal-estar eles vão de acordo com os contextos, né? Com a forma como você consegue lidar com as situações, né? Mas o estar no mundo é algo muito importante. E quando você tem essa questão da identificação, né? Eu sou, uhum. então é muito complicado quando você deixa de ser. Então, quando você porque é algo muito simbólico, né? Eu sou engenheiro, ele é simbólico. Ele Uhum. é algo do símbolo. Eu fui nomeado em algum momento, né?
Eu fui nomeado como, passando por um determinado processo, eu passo a ser nomeado. E quem nomeia são órgãos autorizados a fazer essa nomeação. Certo. Né? Então, aí, a partir daquele momento, você se sente engenheiro porque você é nomeado. E algo acontece muito, e com a psicanálise não é assim. Com a psicanálise, você não é nomeado. Você não é... Ninguém diz para você assim, você é psicanalista. Não existe curso de formação de psicanálise. Apesar que a gente vê escolas, né, que falam curso de formação, porque é o nome que se dá para um curso de psicanálise. Né? Sim. Formação em psicanálise. Mas não existe ninguém que regulamenta isso. Ninguém vai dizer assim, ó, esse diploma de psicanalista está escrito aqui, Leandro, então a partir de agora você é psicanalista. Se existir, é picaretagem. Porque não tem. Não tem. E é a coisa mais interessante, o psicanalista, ele se autoriza como psicanalista. Lógico que tem um processo para isso. Né? Você tem que fazer a sua análise pessoal, você tem que ter uma carga teórica, você tem que ter supervisão, você tem que ter uma certa trajetória dentro da psicanálise. A partir daí, você pode se autorizar como psicanalista, né? Então veja que é um processo que ele não cabe dentro de um contexto universitário por exemplo, de 4 anos, 5 anos, não, porque ele é uma trajetória. Ao passo que na universidade você tem ali você passou por 5 anos, você já passou pelas provas, fez TCC, apresentou, ok, você já está apto a ser nomeado. Então, quando a sociedade te nomeia, então, e você passa a ser aquilo, e isso é introjetado dentro do sujeito como algo, se eu sou isso, então, a partir do momento que me é tirado isso, então quem eu Uma sou? perda. É uma perda. E É uma isso, perda. o que que se... onde que começa isso? É no início da própria criação da sociedade, das comunidades? Ou isso é de uns tempos para cá? Porque a gente sente, eu vejo por mim, pela nossa experiência, pelo que a gente vê no dia a dia, isso vem da família, né? A gente aprende com os pais, ouve com os pais, porque eles ouviram com os avós, porque os amigos falam assim. Então, existe também essa cobrança, né? Eu não fui tão cobrada, mas acho que eu me cobrava mais. Terminando o segundo grau, o que que eu ia fazer? Né? A tendência é você... Eu tinha habilidades, mas assim, a tendência é estar mais próximo, o pai, a mãe, o que que eles fazem, qual que é o ramo. O que que você acha? De onde que surge isso? Você já deu uma pista, né, Gabi? Você já falou assim, meus pais falavam algo sobre mim, né? E é isso mesmo, é na família. A família, ela primeiro que você já é falado sobre você antes de você nascer, Não né? sei. Então, quando você está lá na barriga da mãe, lá você está, né? Já estão já imaginam, falar, vai ser assim, vai ser assado, né? Se é um pai engenheiro, ele vai falar, meu filho vai ser engenheiro, né? Então já existe uma expectativa. Já fiz muito. E aí você já é falado, já é criado algo sobre você antes de nascer. Depois que nasceu, e aí você vai ouvindo a família falando sobre você, tendo expectativas, né? Muitos pacientes chegam na clínica dizendo, meu pai falou que eu sou tão inteligente, minha avó fala que eu sou isso, né, existe uma expectativa sobre mim, né, na família,
E eu não posso decepcionar ele. Depressão, né? Oh, my Não gosh. posso decepcionar. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser um sucesso, eu tenho que atingir tais metas, né? Isso é extremamente complicado. A gente vai Então, recebendo a programação, né? vai recebendo. Nós vamos sendo nomeados ao longo da nossa vida, e tanto para nessas condições que eu mencionei, como para outras, né? Tem pessoas que são nomeadas no sentido de, fulano de tal é lerdo, Aham. né? Pejorativo mesmo, Fulano a de parte tal negativa. então você vai sendo, vão dizendo coisas sobre você, e aí você vai captando aquilo ali. E você reproduz isso ao longo da sua vida, né? Eu sou meio esquecido mesmo. Eu sou distraído. Eu sou, eu, eu sou pobre mesmo, né? Aham. Eu sou rico. Então, assim, algo que você vai trazendo, você vai. Isso aparece muito na clínica. Quando você ouve as pessoas e você tem uma escuta bem importante ali, quando você ouve, né, o seu paciente, você vai escutando ele falar coisas e você fala, isso não é dele, ou é dele ou dela. Isso alguém falou, isso é dito, né? E aí você vai fazendo aquela investigação e você percebe que realmente são coisas que a pessoa vai trazendo que são ditas, né? E isso tem uma grande influência quando a pessoa fala eu sou, né? Aham. Eu sou isso, eu sou de determinada coisa, determinada profissão. E porque quando a gente vai desconstruindo isso ao longo da clínica, nós vemos que às vezes o que sobra não é não é tão não é aquilo que a pessoa disse sobre si, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa chega na clínica e fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tudo isso, né? Aí a gente vai desconstruindo, e às vezes esse sujeito que sobra ali algo que dá, aí sim a gente pode trabalhar com aquilo que foi sendo desconstruído, e para que ele possa fazer uma outra construção, né? Mas é diferente, né? A gente vai tirando um pouco Aham. daquilo que é dito sobre ele. E isso, ah, inclusive no nosso tema, ele entra muito essa questão, né? Porque essa angústia que o jovem sente quando ele passa ali na faculdade, quando ele está fazendo a faculdade, quando ele vai Aham. se formar, ele ele passa por esse processo, né? De eu serei um engenheiro, eu ou eu não tenho condições de ser um engenheiro. Uhum. Ah, eu me formei, mas eu sou uma farsa. Eu já ouvi muito disso. Muito Nossa disso. senhora. Isso é terrível. Lelico, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ainda na questão do ser e estar. Você entende que se as pessoas soubessem diferenciar essa questão da, entre aspas, existe uma carga diferente, né? Em falar estar, que parece algo temporário, né? E falar ser. Ser parece uma coisa eterna, né? Vai ser aquilo pro resto da vida. E isso eu vou falar a minha impressão. Né? A minha impressão é essa. Ou o conceito que eu tenho é esse. Considerando a língua portuguesa, né? Que a gente tem essa diferença. No inglês não tem, né? Você vê, já não tem esse drama, né? A língua, a língua latina, a língua portuguesa, ela já tem esse drama de falar ser ou estar. Como que você poderia, como que a psicanálise nesse assunto conceitua e o que que ela indica, o que que ela recomenda?
Olha, vai muito de caso a caso, né? Então, assim, o que eu posso dizer que cada sujeito, ele, a- ele entende, ele interpreta o seu mundo de uma forma diferente, de uma forma única, né? Então, nós vamos trabalhar no caso a caso, né? De como que começou essa forma, como ele interpreta, porque essa forma de interpretar normalmente ela não acontece somente ali nos primórdios de quando ele vem crescendo, conforme ele vem se desenvolvendo, né? A gente vê que é meio que existe um eixo ali que organizador que vai que vai conduzindo ele para esse tipo de construção. E aí ele não é somente na profissão, né, mas também nas suas funções da, da vida, né? Por exemplo, quando uma pessoa que ela é pai ou mãe, né? Se essa pessoa, se ela deixa de ser por algum qualquer tipo de inconveniente, ela deixa de ser, não tem mais aquele vínculo, né? Então, Uhum. o que ela é, né? O que a pessoa é? Ah, é quando a pessoa é filho, esposo, esposa, Aham. veja, são várias afirmações é, hoje eu sou isso, sou aquilo, né? Então a gente costuma se nomear dessa forma. Eu sou casado, sou solteiro, né? Então a gente já se apresenta desta forma, né? E isso tem um certo impacto estruturante na forma como nós pensamos. É estrutural. E a partir do momento que quando você se separa, por exemplo, e Aham. você já não é mais esposo, esposa, né? Será que eu continuo sendo pai ainda, mesmo distante, mesmo, né? Será que eu continuo sendo mãe distante? Será que eu então o eu sou ele acaba e a gente precisa ouvir esse sujeito nessa sua singularidade para que a gente possa fazer algo. Então assim não existe uma regra do que a gente pode fazer, né? O que a gente normalmente faz é escutar esse sujeito e fazer perguntas, né? Começar a instigar a determinadas perguntas que vão tentar, né, colocar em xeque esse ser que é. Hum. Se me permite uma pergunta, hoje o teu público é mais jovem? Quem que te procura hoje, Lili? Eu tenho um público bem variado, né? Eu tenho pessoas normalmente os mais jovens que eu atendo são ali na faixa dos seus 17, 18 anos, né? Que são os mais jovens, até pessoas de 60 anos, né? Legal. Não tem assim. O meu maior público hoje é o público adulto da faixa dos 30 30. Uhum. aos 50, né? Mas, assim, eu atendo pouco jovem, né? O jovem, ele tem principalmente os jovens hoje, né? Eles têm algumas curiosidades, né? Que eles gostam das coisas muito rápido. Uhum. Nossa, Então, como a gente tem escutado sobre isso, né? e a psicanálise, ela não é muito rápida, né? Uhum. Porque vai da forma como o sujeito conta a sua própria história. Aham. E, e, e não é algo que encanta muito os jovens. Às vezes o jovem vem, né, fica lá, e tem muitos jovens eu pego muitos jovens com questões, já vem com diagnóstico, né? Eles já chegam com diagnóstico, né? Eles chegam Aham. lá, eu sou fulano de tal, e eu sou, né? Eu tenho, né? Tenho, sei lá,
TDA, TDAH, já Aham. tenho depressão, tenho. Então, eles já chegam com diagnóstico para mim. E aí a gente tenta, né, escutar essa forma como o jovem ele se nomeia, Aham. né, e dessa forma como ele se nomeia e como o que a gente pode tentar desconstruir isso que ele vem falando, né, que ele vem trazer. Então, sim, mas o jovem não tem o que eu vejo, o que eu sinto aqui, que eles não têm a paciência de esperar o momento, ficar falando sobre si. Eles querem coisas rápidas, né? Mas talvez pelo uso da tecnologia, né, Leandro? Sim, sim, muito. E muito. E a gente. Houve uma, houve uma coisa assim que a gente percebe, né? Que isso, isso aconteceu com a nossa sociedade aqui no Brasil nas décadas de 80, 90, né, que é com o surgimento do neoliberalismo, onde existe uma ideia muito enraizada na nossa Enraizado. sociedade, que é a questão da produtividade, Uhum. né? Então, assim, as pessoas elas precisam ser produtivas e ao ser produtivas elas querem coisas que sejam coisas rápidas, coisas que atendam o objetivo muito rápido. Aham. E, e assim, e a partir do momento que a pessoa entra na clínica, isso não tem nada rápido, né? A gente vai para uma outra linha, numa outra tirar essa alienação, né, que a gente menciona, que essa alienação a essa estrutura que, que às vezes a pessoa ela vem sofrendo por causa dessa estrutura. E quando a gente tenta tirar a pessoa da. Tirar não, né? Porque a gente não tira, mas quando a gente começa a questionar essa estrutura, Faz pensar, as né? pessoas não querem, não querem. Então, assim, uma coisa que a gente percebe muito e pessoas com formação, que estão em formação, né, ou já formada, é que as pessoas não querem errar. As pessoas já querem tomar a decisão, já querem que as coisas aconteçam de imediato, no momento. Eu escolhi o curso de. Vamos falar um outro curso, saindo da engenharia. Eu escolhi o curso de Direito. direito, né? A, a, eles não suportam o fato, os jovens que a gente tem contato, às vezes não, eles querem já escolher a coisa certa De para primeira. toda a vida, para Nossa. toda a vida. Ah, se fosse fácil assim, né? Mas, E aí é muito ruim essa escolha, né? Então, assim, então, se eu escolhi algo e a partir do momento que eu escolhi é para toda a vida, então eu não posso errar. Não posso mudar também, né? Se eu errar, se eu não posso mudar. E se eu errar, eu sou um fracassado, porque Nossa. afinal de contas eu errei, eu escolhi mal, né? E aí eu não consigo sair desse movimento de escolha errada. E se eu escolhi direito e começo a fazer direito e desistir do direito e vou para outra, né, e começo a fazer uma outra coisa, eu já quebrei a expectativa da minha família. E já aham. é julgado Minha que não sabe o família que quer, já, né? a minha família já não, porque afinal de contas eu saí do direito e fui fazer psicologia, Psicologia. né? Meu pai ficou decepcionado comigo, minha mãe chorou e aí eu já não estou atingindo a expectativa da família, porque afinal de contas eles queriam que eu fosse um advogado. Então, quer dizer, eu já errei de primeira, já não. Então,
Então, já não consigo lidar com essa frustração. Nossa, isso é muito complexo e sério, né? Muito sério. Mas, Leandro, isso acontece mais, por exemplo, para eu ter uma noção aqui, entre os jovens que estão terminando o segundo grau e querem logo, por exemplo, ou por pressão, né, da família, eles querem logo entrar, escolher uma faculdade e entrar, ou com aqueles que já decidiram, começaram a faculdade, começaram uma jornada gigantesca e estão com dificuldades de revelar para a família, revelar para a sociedade que não gostaram. O que acontece mais e onde, em que fase que é mais difícil de conseguir resolver essa pressão na cabeça deles, na mente deles? Eu vejo que é quando, assim, o que eu sinto, né, o que eu escuto, é quando eles estão nessa faixa de, eu estou fazendo, estou terminando o meu curso e agora eu preciso arrumar um emprego, Aham. né? E você arrumar um emprego dentro da profissão que você escolheu é uma coisa que não é para todos, Sim. né? Nem todo mundo consegue fazer, salvo, eu não consigo falar por todas as profissões, né? Mas eu não consigo já conseguir um emprego diretamente na área que eu estou cursando. Às vezes eu tenho que passar por umas outras etapas, às vezes eu tenho que, eu faço curso de engenharia, mas às vezes eu tenho que passar por analista, né? Tem que ficar um bom tempo como analista até virar, ser efetivado como engenheiro, Para adquirir uma experiência? para adquirir uma experiência. É, o psicólogo não tem muita. Às vezes o psicólogo ele pode abrir uma clínica, né? E ter os seus pacientes, mas existem muitas outras funções que você é dependente da indústria, da área de serviços, né? E você começa ali dentro desses lugares, mas você começa como numa função um pouco diferente daquela que você imaginava para você. E aí existe esse sentimento, né, de que eu me Essa formei, frustração. Uhum. mas eu não exerço a minha função, né? Como se eu não exerço aquilo que eu fui nomeado, né? Então, como se você como se você não pudesse fazer aquilo que você aprendeu dentro da função que você está. E aí a gente percebe que a questão da nomeação. Eu fui nomeado, eu me identifico com esse grupo, mas quando eu vou para a área de trabalho, eu estou numa função diferente. Eu estou numa função que eu não faço aquilo que eu aprendi na faculdade, Aham. né? Logo, então eu não sou engenheiro, não sou, né? Eu, Por isso que eles eu falam, joguei talvez, que eu sou fora, uma farsa. eu sou uma farsa, eu joguei fora meu diploma, né? E só que é uma coisa que a gente nunca sabe direito. A, nós não temos o livro da vida, a gente nunca tem ele, a última página Eu lida, ia né? dizer pré-escrito já, né? Pré-escrito, né? Então, veja, eu fiz engenharia, né, numa faculdade que é tida como de uma faculdade bem puxada. Ok, até exerço a função, mas eu fui me identificar mesmo na psicanálise. A psicanálise, Uau. não, ok, aquilo lá eu estudei, mas a minha paixão é a psicanálise, né? É onde eu estudo com
com aquele gosto. Então, mas então não serviu nada a engenharia? Serviu muito, Serviu. Uhum. serviu muito. Eu sou. Então, assim, eu não sei qual que é a trajetória que nós vamos ter. A minha trajetória é essa. E que é uma outra coisa que eu percebo, que as pessoas elas buscam, elas começam a ver, hoje a gente tem acesso a isso, né? A gente começa a ver a trajetória de outras pessoas. Eu ia falar sobre Ah, isso mas também. fulano de tal teve uma Uhum. trajetória Assim, fantástica ali, né? aham. De sucesso As comparações. mas então quer dizer, se eu já tive um percalço no caminho, então já não já não vou ser esse sucesso todo, né? Mas É, quando, cada um tem a sua trajetória. quando eu falei para você ali a questão da tecnologia, há uns anos atrás eu escutei uma. Eu não lembro se foi uma frase ou. Onde foi que eu escutei? Que assim, o avanço da tecnologia tinha sido bom. Então, por exemplo, a chegada do computador, a minha época eu fui ver computador, nossa, eu já era quase adolescente, assim, que eu fui ter acesso ao computador em casa, ainda era dos meus primos. Então, assim, eu demorei muito para ter esse acesso, né? E aí eu escutei sobre isso, que o computador era muito bom, mas que a gente tinha que saber usar a velocidade da tecnologia. Porque, por exemplo, o nosso raciocínio, por mais rápido que seja, o nosso corpo, as nossas habilidades, o nosso dia a dia, você não consegue exercer na mesma velocidade que uma máquina. Aham. Então, por exemplo, eu faço uma correlação com o trabalho do meu pai. Meu pai, há 30 anos atrás, trabalhava numa agência bancária. Meu pai era gerente administrativo de um banco. Aí ele sempre fala assim, na minha época, a gente, para ter uma comunicação com outra agência, a gente tinha que mandar um malote. Aí botava lá tudo que precisava naquele malote e ia. Na época de vocês, manda um e-mail. Aí eu correlacionava essa história com essa história que eu ouvi. Não, é verdade. Se antigamente para fazer o trabalho de 8 horas, de um dia a dia ali de um bancário, ou a gente, né, num projeto, Uhum. você tinha muito mais tempo livre para trabalhar. Hoje em dia você recebe 50 e-mails, você nem conseguiu responder o primeiro. Nossa. E aí, o que acontece no nosso cérebro? Isso vai dando um nó. E um tempo atrás, para fechar o raciocínio, um tempo atrás, Leandro, eu tenho um perfil muito mais acelerado do que o André. O André consegue pensar antes de falar e agir. E eu sou bem acelerada. Tô aprendendo, né, amor? Tô aprendendo. Não, eu também tenho momentos que eu tenho que ser mais acelerado e tô aprendendo com você. E aí eu tenho um hábito para também é uma coisa importante assim. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? E eu gosto muito de aprender. Só que eu criei esqueci o português, um mau hábito. Eu escuto vídeo, podcast no acelerado. E aí eu envio para ouvir mais No rápido. WhatsApp também, né? Também. E aí eu achando o máximo, né? Depois que eu descobri aquilo, até de um coach que falou, olha, quando você quer adquirir um conhecimento um pouco mais rápido. E como eu tenho esse cérebro mais acelerado, eu já sei o que você vai falar. Eu já vou chegar. E aí eu super animada e consumindo bastante conteúdo, bastante informação. Um dia eu escutei e falei assim, olha, você que tem esse hábito, acho que foi, sei lá, de alguma coisa do Instagram. Eu disse, se você que tem esse hábito de ouvir 2 vezes no WhatsApp, vídeo acelerado no YouTube e tal. Você, olha, toma cuidado, porque você vai criar esse hábito de ouvir no acelerado. Quando você precisar voltar para a vida real, você quase que tipo não pega no tranco, né? E Uhum. aí eu caí na real. Eu falei, gente, peraí, deixa eu juntar tudo isso. Meu pai naquela época era assim, eu entendo que a informação, essa coisa já está mais acelerada. Imagine ouvindo no acelerado. Eu falei, não, peraí. Então, fechando o raciocínio, o que eu queria falar era isso. Você acha que as pessoas estão com essa velocidade, elas se sentem travadas por isso? Que na hora de executar. Sim, é bem interessante isso que você falou, Gabi, porque olha só, inclusive é um tema que a gente, que se vocês quiserem
que a gente trata isso daqui um pouco mais para frente, que é a questão do burnout. Né? Já está convidado. Já está convidado. Que é uma coisa... Porque, olha só, você chega lá na empresa, aí a empresa faz aquela compra daqueles computadores fantásticos e vem aquela informação. Olha, esses computadores que nós compramos, eles têm uma velocidade de processamento 20 a 30% maior que o anterior. Então, a gente espera que vocês vão render mais. 20 a 30% mais do que... Porque, afinal de contas, a máquina é fantástica. Então, se vocês produzirem menos, então a questão é com vocês. Olha só o neoliberalismo ali por trás da proposta, né? E aí você começa a pegar aquela máquina fantástica, né? Rodando, ali, abre, você mal clicou, já abriu, já. Aí só que você está ali, né? Você na sua, você não está ainda naquela, e você se sente pressionado a produzir mais, porque afinal de contas é a expectativa da empresa que você produza mais. E aí você começa a entrar em conflitos, né? Porque afinal de contas eu preciso produzir mais, né? Olha só, eu preciso produzir mais, é esperado que eu produza mais, então eu vou começar a acelerar, fazer as minhas entregas, vou talvez diminuir meu horário de almoço, vou ficar um pouco até mais tarde, vou entrar mais cedo. E aí a gente tem uma fórmula muito muito interessante aí para um burnout, né? Para você entrar, começar e veja, e é tão essa questão que eu menciono do neoliberalismo, ela é uma coisa tão às vezes cruel, que você começa a achar que o fato de você não estar rendendo você é o problema. Olha só o que você falou, isso é uma coisa que eu escuto muito. Nossa, eu tinha 20 e-mails, agora eu tenho 150 e-mails na minha caixa e eu preciso ler, porque afinal de contas é esperado que eu leia e responda. Uhum. Se eu não faço isso, logo, quem é incompetente? Eu, né? Uhum. Porque é a forma como se pensa, né? Porque, afinal de contas, eu não respondi todas aquelas pessoas. A empresa espera que eu responda. E aí eu começo a entrar num processo de culpabilidade, me culpando pela forma como eu trabalho, começo a achar que eu já não consigo mais atender as expectativas da empresa, eu começo a ficar mais estressado, começo a sonhar com isso à noite, eu começo a ter medo de perder o emprego, porque afinal de contas eu não li 150 e-mails, eu li só 80. Nossa. E leva para aí o travesseiro a preocupação, né? leva para O o trabalho. travesseiro e você começa a achar, aí chega no final de semana, você fala, putz, esqueci de passar aquele e-mail. Né? Não desliga, né? Era para eu ter passado e não passei. E o cara está esperando lá. Mas e tem aí um detalhe também. Pode vir um filho no meio do caminho. Que quando vem o filho, é o momento que eu me encontro. Com um monte de coisa, Tem que ter um equilíbrio. Isso o André me ajuda muito. Eu também André me encontro, também tenho filho. O André me ajuda muito nisso, porque às vezes eu tô a ponto de desligar, aí ele tem mais equilíbrio emocional para conseguir, sabe, cuidar da... Não, calma. Vamos respirar. Bom, pessoal, a Gabi teve que dar uma saidinha. A gente vai continuar aqui nosso bate-papo. E, Leandro, fala pra gente, conclua pra gente, por favor, essa aflição sobre essa aceleração que o próprio mercado, as empresas colocam em cima dos seres humanos, porque todos os equipamentos evoluem, só que o ser humano é o mesmo de quantos
quantos mil anos atrás, né? Então, Sim, sim. tecnicamente é o mesmo. E o ser humano é o mesmo, e as necessidades, elas ainda são as mesmas, né? Então, que nem nós estávamos fazendo o podcast aqui, aí nós tivemos aí uma quebra, né, do nosso podcast, porque veio a Gabi, ela foi solicitada como mãe, né? Então ela foi solicitada na sua função de mãe, né, e precisou atender essa necessidade, e que é uma das coisas muito interessantes que estão ocorrendo hoje nessa questão desse mundo um pouco mais virtualizado, né, onde onde as mães, né, têm que fazer essa dupla jornada, né, tem que ser mãe e funcionária no mesmo espaço. E as necessidades, ela precisa cumprir a sua função de mãe, né? E ela estava me falando, né, a respeito da desaceleração. E eu achei muito interessante, né, que ela estava falando da desaceleração, que ela precisa desacelerar, e aí ela solicitada nessa função dela de mãe, e é urgente, né? Porque não tem como deixar para depois, né? Tem que ser naquele momento. E o Nicolas chega no estúdio e ela sai correndo, desacelerando. E ela sai correndo porque afinal de contas, ela tem que, não tem como deixar, não tem como colocar isso, isso depois eu faço, não é na hora. E essa demanda, né, essa demanda que está em cima de nós, né, de todos nós, né, de você está respondendo a essa expectativa, né? A expectativa de você poder cumprir a sua função dentro da empresa, que as exigências são cada vez maiores, né? Cumprir a sua função em casa como mãe, como esposa, né? E cumprir a sua função na sociedade. Então, tudo isso quando isso está acima quando você precisa responder demais a essa expectativa, aí a gente começa a entrar num assunto que é muito, que a gente precisa falar sobre isso, que é a questão do burnout, né? Mas enfim, é um assunto que a gente vai poder falar isso daí em outras oportunidades. Vamos, você já está convidado e está garantido já. A gente já vamos agendar um próximo bate-papo, que Claro. você tem muito a contribuir. Você pode ajudar muito abordando esses assuntos. Você, para mim, essa sua trajetória dentro da área da engenharia mecânica, basicamente, e se apaixonando pela psicanálise, se encontrando, né, de uma forma diferenciada nessa atividade. Cara, você é um, digamos, um exemplo, é interessante, muita gente, você pode ajudar muita gente contando a sua experiência, contando um pouco dessa sua trajetória, para pessoas que justamente estão sofrendo essa pressão, tanto jovens quanto já... não importa a idade, mas sofrem pressão por se decidirem mudar tanto de profissão. Elas vão sofrer pressão da família, da sociedade, a pressão que elas têm com relação ao emprego atual delas ou o negócio atual delas.
E você é um cara que passou por tudo isso, né? Tá passando por isso, continua atuando nas duas áreas e você é um cara que sabe o que acontece ali nesse mundo corporativo. Você sabe, você passou por tudo isso, então você tem uma propriedade. Eu entendo que você tem uma propriedade diferenciada para ajudar essas pessoas dessas mesmas áreas a, a resolverem essa questão com elas. É como eu enxergo. Então, cara, você, né, independente do nosso contato, da nossa amizade, de todos esses 26 anos aí que a gente já se conhece, né? Independente disso, cara, eu admiro a sua trajetória e vejo que você pode contribuir muito. Esse foi um dos fatores também que a gente pensou em você e você de coração aberto aí aceitou o nosso convite com o intuito, putz, vamos ajudar, né? Isso, cara, é, agradeço demais aí, a gente agradece muito aí a tua contribuição. Sim, eu que agradeço o convite. E quando vocês me falaram do projeto, né, o projeto de vocês, do podcast, e a gente conversou sobre como que o que daria para se trazer em relação a essa minha experiência, Uhum. porque realmente é algo que é um pouco fora, né? Porque eu venho de uma área de exatas e depois faço esse link com a área de humanas, que são áreas bastante distintas uma da outra, são áreas que no seu ambiente elas se conversam, quase não se conversam, né? Não tem, ao menos que eu tenha um paciente que seja da área de exatas, mas fora isso, a indústria mesmo ela possui ali a pessoas da área de humanas, mas é para resolver questões que muitas vezes nós não tratamos na clínica, né? E a Uhum. clínica é algo muito específico. A clínica é um ambiente bem diferente do ambiente corporativo. E, assim, a ideia, quando você falou, né, no projeto, foi justamente trazer essa noção da possibilidade. É possível, sim, você poder mudar o rumo da sua vida, né? Uhum. Nada é definitivo, nada é para sempre, nada é nada precisa ser definitivo, né? Então a gente pode sim escolher hoje uma coisa, escolher outra coisa amanhã. Lógico, haverão prejuízos nas escolhas, e isso é uma coisa que precisa ficar bem alinhado, né? Que há prejuízos, né? A partir do momento que eu faço uma determinada escolha em detrimento de outra, né? Que eu tento transitar entre dois lugares, alguma coisa se perde, mas a gente tenta minimizar essas perdas para que possa prevalecer o desejo, né? O meu desejo. Hoje eu tenho o meu desejo de análise, de ser um analista, é um desejo que ele foi construído. Ele não veio assim da noite para o dia, mas ele foi construído ao longo do tempo, né? Que eu fui entrando em contato com a teoria, fazendo análise, e aí a gente eu também, dentro dessa minha trajetória, eu acabei fazendo uma coisa que foi crucial na minha vida, que foi quando eu comecei a fazer AT, né, que é AT, que é acompanhamento terapêutico, que é uma outra função onde a gente trabalha as psicoses, né, que eu fiz um curso de 1 ano e meio, se eu não me engano, Uhum. e lá nesse curso é que eu passei a ter um contato maior com
com a psicanálise lacaniana, né? Porque eu sou, apesar de a psicanálise ser criada por Freud, houveram teóricos que discutiram determinadas partes que o Freud não conseguiu trazer toda uma abrangência, né? Freud ele foi genial, foi específico, mas outras pessoas trouxeram contribuições importantes também. O Lacan foi uma delas. E eu sou orientado pela psicanálise lacaniana. E com isso eu entrei nesse curso, eu entrei em contato, né, com a psicanálise lacaniana, com a teoria psicanálise não, mas a teoria lacaniana. E foi ali que mudou para mim. Foi quando eu fiz esse curso de AT que tudo começou parece que o meu desejo de ser analista se tornou muito maior ali naquele momento. Certo. E aí eu fui buscar aquilo que eu precisava para entender, né, a psicanálise lacaniana, que ela para você entender mesmo, ela leva muito tempo, né? É uma teoria bastante complicada, mas me aguçou minha curiosidade e eu fui atrás. E com isso, eu escolhi essa mudança, né? E isso é uma coisa que precisa estar bem ali dita, né? Que eu escolhi. Eu fui atrás e falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero fazer outra coisa, eu quero buscar um outro conhecimento, né? E com isso eu me propiciei o que hoje eu me considero muito feliz com isso, né? Muito feliz em fazendo as duas áreas. Eu acho que me enriquece muito a engenharia, mas a psicanálise também me trouxe um olhar sobre o mundo que eu não imaginava. Eu não imaginava que eu pudesse enxergar o mundo por aquela forma por essa teoria, né? E eu fui atrás e me sinto muito feliz com ela. Gabi está aqui de volta. Gente, eu acredito que, só para encerrar então, Leandro, por isso que eu falo, quão enriquecedor é essa sua trajetória, porque você ainda você atua como engenheiro e como psicanalista. Então, quando você está atuando como engenheiro, você vai trazer para aquele teu ambiente o seu lado psicanalista e você pode contribuir muito com isso, onde for possível, porque a gente não pode esquecer que quem está na área de exatas, atuando na área de exatas, são humanos. Precisa de trato humano. Então, não tem como separar isso, né? Não tem como separar. Então, tudo bem, quem é de humanas, trabalhando na humanas, está só humanas, mas quem é de exatas é um cara é um humano que está fazendo. Então, esse auxílio, essa experiência na área de humanas, inserida naquele ambiente de exatas, para mim, eu acho isso incrível, incrível. É uma quebra de paradigma e é uma contribuição gigantesca para a empresa, para os colaboradores, para aquelas equipes. A minha opinião, eu acho isso incrível. Sim. Incrível. Você me permite uma observação pessoal nossa? Claro, sempre. Eu acho que vocês que são, vou dar o exemplo de engenheiro porque eu sou casado com engenheiro, tenho essa experiência diariamente. Vocês têm uma habilidade incrível e transmite isso. Então, vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, você leva as coisas para uma forma mais lógica, mas ao mesmo tempo Sim.
mas ao mesmo tempo você, numa situação do dia a dia, uma situação, sei lá, de uma coisa pessoal mesmo, vou pensar num problema que aconteceu, você consegue visualizar aquilo de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, mas, por exemplo, o Leandro, ele avalia como que se fala quando não é processo, esqueci a palavra agora, quando é sempre a mesma coisa. Padrões. Padrões. Ele avalia padrões e aí ele avalia as coisas de uma maneira mais como numa visão observador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm uma habilidade ao longo de muitos anos trabalhando na engenharia que transmite na parte, porque você é o ser humano, Sim. no teu dia a dia. Então, acho que essa habilidade vocês trazem isso. Acho que é porque a gente tem uma pegada humanizada também. O que eu acho bacana é você humanizar o raciocínio lógico. É um negócio meio maluco, mas é isso que eu tô querendo dizer. Resumindo, é isso. Humanizar o raciocínio lógico que a maioria dos formandos do pessoal de exatas tem, né? Tanto é que ele é usado em várias áreas, né? Você acha engenheiros até em finanças, eles adoram essas características, digamos, principalmente dos engenheiros, mas de quem é de exatas, que tem o raciocínio lógico. E se você consegue humanizar o raciocínio lógico, eu acho incrível isso. Acho que é isso que ajuda. O que você acha, Leandro? Não, eu acho bem interessante. E aí a gente volta para aquilo que nós falamos lá no início sobre o ser e o estar. Uhum. Porque a gente falou do ser como algo que ele mal dimensionado, ele pode trazer uma certa uma certa angústia, né? O Sim. fato do ser. Mas quando você é atravessado por aquilo que você estudou, né, que nem a engenharia, você é atravessado pela experiência dentro da engenharia, quando você é atravessado pela experiência dentro da psicanálise, da psicologia, do direito, seja qual for a função ou profissão, a partir do momento que você é atravessado, você passa a pensar a partir daquilo. E quando você pensa e aquilo ele muda a nossa estrutura, muda a nossa forma de olhar as coisas, né? E é isso que é importante, né? Quando você, seja ela humanas ou exatas, a partir do momento que você é atravessado por essa experiência, você passa a pensar a partir daquilo. Então você não é, mas você foi atravessado por essa experiência e você não consegue mais pensar o mundo sem ser através daquilo que você experienciou. Incrível É isso. lindo. Isso é lindo. Eu tive que sair, né? A hora que o Nicola Uhum. acordou. Obrigada. Primeiro eu peço desculpa, né? Porque eu não vi na câmera aqui. Fiquei conversando e me empolguei. Eu ouvi o Fica tum. E olha como são as coisas, né? Eu vou cortar depois essa parte, mas eu preciso contar. Por que vai cortar? Não, porque vai sair do contexto que a gente está falando, mas olha que incrível. Eu estava exatamente dando o exemplo. O Leandro falou isso. Eu estava exatamente Eu falei disso. quando eu chamei ele, parece que eu chamei, ele veio, né? Tá gravado. Ele falou essa parte, deixamos gravado. Vamos deixar, não vai cortar, não. Não vou Tá. cortar. É a vida como ela é. Eu quero, antes de eu fazer, eu quero fazer as observações finais aqui, porque eu sei que a gente está se estendendo, mas eu não quero deixar, já está comprometido aqui, hein, Leandro? Voltar mais uma vez, vamos falar sobre o burnout, eu acho isso fundamental e de uma importância gigante. A gente, graças ao nosso bom senso e ao nosso conhecimento, a gente tem um pouco de informação para não deixar chegar nesse ponto, sabe? Mas eu acho isso isso é muito importante a gente levar isso para as pessoas, porque tem muita gente sofrendo com isso. E às vezes basta uma informação, basta alguém saber que aquela outra pessoa está chegando nesse ponto. Né? O André passou por isso 6 meses atrás.
E se a gente não tivesse os olhos treinados para dizer assim, olha, se você não parar agora, o corpo vai parar. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que trazer esse assunto. E se você me permite, se vocês dois me permitem, Sempre. a gente trazer o assunto também de uma coisa que eu falei lá no comecinho do episódio de hoje, e que eu gostaria de, talvez o Leandro vai definir quando que a gente pode falar sobre isso, que é essa programação que os pais fazem nos filhos. O que que a gente tá, que legado que a gente vai deixar para os nossos filhos? Porque eu e o André, a gente está passando essa experiência agora, com a informação que a gente já adquiriu, vendo as nossas dificuldades, baseado no que a gente tem de crença, o que que a gente está desconstruindo para reconstruir. E eu acho que se a gente trouxer um episódio falando sobre isso, também vai ajudar muita gente. Porque aquela hora ali eu me estendi, eu ia falar um pouco mais sobre isso. O André falou: tipo, deixa a gente falar na próxima vez, porque eu ia pegar esse gancho e entrar nesse assunto. Mas eu acho que isso é muito importante a gente falar também. Sim, Sim, perfeito. Podemos sim, combinar. podemos sim. Então tá bom, para eu fazer, eu queria fazer as observações finais aqui. Leandro, a gente está encerrando o episódio de hoje. Da mesma maneira, eu gostaria de encerrar como a gente tem feito nos anteriores, que é com algumas Tá. perguntas, uma reflexão, trazer uma reflexão aqui para você. Se você tivesse a oportunidade hoje de olhar para o Leandro quando ele era criança, quando ele estava começando a experiência da vida dele, se você pudesse dar um recado hoje, com a tua visão, com a tua experiência, que recado você deixaria para o teu Leandro quando criança? Olha, se fosse possível eu dizer isso, eu, eu diria que para continuar, continue sendo o que eu era. É, hoje, hoje eu me considero a soma de muitos acertos e de muitos erros, né? Mas, mas eu acho que foi muito positivo tudo aquilo que eu vivenciei. É lógico, existem. Eu também diria assim, tá vendo aqui? Ó, tal dia não faça isso. Outro dia também não faça isso. Aí é fácil, né? É, mas eu diria para mim que continue fazendo o que o que você está fazendo. Ai, E no final o resultado vão ser muitos dramas, muitas muitas emoções, né? Aham. Mas não sei se vai dar certo ainda, porque ainda não chego, não tá na última página, né? Mas eu aproveita acho o que gancho, então. Aproveita o gancho e hã? já deixa a mensagem pro Leandro do futuro. Tô lendo lá na frente, né? Ah! Então eu vou falar para ele, continua, né? Ah! Continua que vai dar certo. Continua. Ai, Massa, muito bom, excelente. muito bom. Excelente. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Olha, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, e eu acho que é uma coisa que é importante da gente pensar, é como que eu quero contar a minha história, né? A gente falou de presente, de passado, né, futuro, né? Mas como que eu quero contar a minha história, né? Será que eu quero contar a minha história? Será que ela vai ser é, uma história bacana, né? Será que a pessoa que eu vou contar a minha história, será que ela vai querer ouvir a minha história? Então, eu entendo que a nossa história tem que ser uma história interessante, né? Você sabe que eu, eu, eu seguia, né? Porque ele faleceu, mas eu seguia muito um psicanalista
que é chamado Contar do Caligares. E ele... Eu gostava muito das palestras dele e das coisas que ele falava. E ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ele falava assim, eu não quero uma vida feliz, né? Eu quero uma vida interessante. Porque ele achava que a felicidade era algo bobo, né? Mas a vida a vida precisa ser interessante. Uau. Então acho que eu gostaria de dizer para as pessoas como é que será a sua história? Será que ela vai ser uma história interessante? Uau, deixa para o pessoal Uau. pensar aí, né? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho várias, mas a gente já tá com o nosso Extrapolamos o limite. nosso horário. Vai ficar para o próximo episódio. Nossa, adorei, Leandro. Obrigada, tá? Eu que, Foi incrível. eu que agradeço, eu adorei. Acho que eu nunca tinha conversado com a Gabi, né, dessa forma. Eu gostei muito, né? O qual eu já conheço já há um bom tempo, né? Já tá cansado já. E gostei muito dessa dinâmica e eu desejo sucesso aí para o projeto de vocês, que vocês alcancem, que seja muito interessante a Isso. trajetória de vocês. É isso aí. Obrigado para você também. Ah, ah, tenho certeza que a sua trajetória já está interessante e continua sendo interessante. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. Fica aqui mais uma vez a dica aí para a gente seguir no próximo, falar sobre burnout. Vai ser muito importante. E deixa os seus contatos, Leandro. Deixa o seu contato, onde que a gente pode te encontrar, suas redes sociais, o que você quiser compartilhar. O contato da sua clínica, fica à vontade, aproveita o espaço e... A gente pode deixar nas descrições também. Sim, vamos deixar também. Tá. A clínica, eu tenho uma clínica aqui em Campo Belo, né? Minha clínica chama Psicuidar, né? Depois eu posso até falar por que eu escolhi esse nome, Psicuidar, ele tem uma história. Certeza. E se procurar tem um site, né? Com essa www.psicuidar.com.br e lá tem todos os meus todos os meus dados ali, né? Uhum. Enfim, agradeço a oportunidade, né? E sucesso para vocês. Prepara para os próximos, hein? Opa! Amor, como é que o pessoal pode encontrar você? Vocês me encontram no LinkedIn como André Coalho. Vão ter outros ali, tem outros André Coalhos ali, mas André Coalho. O Gustavo já está preparando uma coisa super especial para eu já colocar aqui. Para ficar mais fácil de achar. Né? E no Instagram, André Coalho 1. Legal. O meu arroba é o Gabi Zaleski, Gabi com Y. E a gente encerra aqui mais um episódio muito interessante. É um episódio que ele tem começo, meio, mas ele não vai ter fim, porque a gente vai juntar com todas as outras informações. Falamos disso, eu estava tentando ver pedir para o Leandro como é que a gente tentava fechar o assunto, mas não tem como. E eu tenho certeza que isso vai conectar muita gente, e eu desejo, assim, que esse formato que a gente criou, Leandro, ele é um pouco diferente, porque o podcast, vocês estão, a maior parte está à distância. Mas o André falou, eu não posso deixar de falar com essas pessoas. Meus amigos, né? O começo estão vindo os amigos. E, assim, pessoas que têm muito conteúdo para trazer. Então, não é porque a gente já não pode estar indo lá toda semana para o Brasil, ou que vocês já não estão aqui, que a gente não vai fazer isso. Então, a gente está nessa pegada desse movimento, assim, de levar informação, pelo menos, assim, das pessoas mais próximas, e assim, a gente sabe que isso depois vai se expandindo. Então... é isso. Isso é até uma coisa interessante para a gente comentar com a audiência que esse formato com convidado online à distância é o mais difícil do que fazer um podcast com todos presenciais, porque a gente tem que contar com a internet, a gente tem que contar com as conexões, os equipamentos,
à distância. Então, a gente agradece aí a paciência da audiência, porque a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode, né, com essas questões, porque eu não vou abrir mão Não deixar de de fazer, né? tanta gente massa que está espalhada no mundo, não é só gente no Brasil, tem gente na Alemanha, na Suécia, em Londres, que vai participar. Então, eu não vou deixar de fazer, a gente não vai deixar de fazer e vamos fazer o nosso melhor, como nesse formato aqui ficou muito legal. Ficou longo, muito importante. E quem chegou até o final aqui, que acompanhou a gente, não esquece de deixar o like, de seguir o canal, porque esse começo é muito importante, essa ajuda, sabe? Indicar, passar para alguém que está querendo absorver esse tipo de informação é muito importante, ajuda a gente e ajuda também o algoritmo a entender que isso é legal para passar para mais pessoas. Combinado? Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo para todos. Tchau, Leandro. Beijo, obrigada. Até mais. Até mais.